Situado no norte de Portugal, Lousada é um concelho densamente povoado e, como consequência, a paisagem é marcada por uma grande concentração de casas e outras estruturas humanas. Aqui, a atividade humana é intensa. Mas apesar do desaparecimento de grande parte dos habitats naturais, a vida selvagem tende a resistir. E muitas espécies começam a aproveitar as oportunidades geradas pela presença humana. Poder continuar a conviver com a vida selvagem é um privilégio e protegê-la um dever. À medida que ocupamos as áreas naturais, mas para que esta coexistência seja pacífica, temos de conhecer a diversidade biológica que nos rodeia, para a valorizar e conservar. Conscientes da importância da conservação da biodiversidade e da sua compatibilização com as atividades humanas, a Câmara Municipal de Lousada iniciou um projeto de conservação da natureza ambicioso e inovador. Lousada. Reencontro com a natureza. Com as primeiras chuvas de outono e após passarem os meses mais quentes nos seus abrigos, muitas espécies de anfíbios iniciam a sua atividade. Como se um relógio interno despertasse estes pequenos animais da sua letargia estival. E nenhum obstáculo os parece impedir de chegar ao seu destino. Esta é a melhor altura para os biólogos identificarem e inventariarem as diferentes espécies. Um velho tanque de água granítico desperta a atenção dos biólogos. Coberto de algas e musgos, este tanque é o habitat ideal para uma grande variedade de espécies de anfíbios. Equipados com camaroeiros e lanternas, os cientistas que estudam os anfíbios e répteis, os heptólogos, vasculham o tanque na tentativa de identificar as espécies presentes. Quando grande parte dos seus habitats de ocorrência se alteraram ou foram destruídos, muitas espécies de anfíbios sobreviveram em estruturas feitas pelo homem, onde permanecem até hoje, tornando estes locais fundamentais para a sua conservação. Biólogos, especialistas em diferentes grupos de seres vivos, registram as espécies de animais e plantas e como se distribuem no concelho de Lousada. Para isso, vão, nos próximos meses, recorrer a um conjunto de técnicas engenhosas que irão permitir aos investigadores ter um conhecimento pormenorizado da biodiversidade desta região. A Mata de Vilar, com uma área equivalente a 14 campos de futebol, é considerada o pulmão verde do concelho de Lousada. Composta na sua maioria por árvores características da região, como os carvalhos e os sobreiros, encontramos também
faias, cedros, pinheiros. E mesmo algumas árvores com fruto carnudo, como cerejeiras bravas e medronheiros. Todas estas espécies de plantas permitem a existência permanente de alimento e dão abrigo a uma grande diversidade de animais. Aqui os biólogos já registaram 47 espécies de aves, 16 de mamíferos, 12 de répteis e anfíbios e um enorme número de insetos e outros invertebrados está por catalogar. Algumas espécies só estão ativas à noite e são difíceis de observar, como é o caso dos mamíferos carnívoros. Por isso, os biólogos colocaram na região várias armadilhas fotográficas. São câmaras com sensores de movimento que permitem detectar a presença de um animal e assim registar a sua ocorrência. Ao filmarem na escuridão com a ajuda de luz infravermelha, conseguem captar comportamentos únicos, sem perturbar os mamíferos que estão ativos durante a noite. Por toda a região, os biólogos deparam-se com descobertas incríveis. E algumas só são possíveis graças à sua experiência de campo. Algumas áreas são pequenas relíquias de vegetação natural que escapou às alterações promovidas pela presença humana. E os botânicos, biólogos que estudam plantas, sabem que nestes locais a probabilidade de encontrar plantas raras ou ameaçadas é elevada. Com o olhar atento, fotografam os tesouros naturais que vão encontrando. Catalogar os locais de ocorrência destes exemplares é um primeiro passo para evitar o seu desaparecimento. Estamos no final do outono. E para os biólogos que estudam os insetos, está na altura de recolher as armadilhas que colocaram no início da primavera. Para avaliar a diversidade de espécies que vivem nos diferentes habitats. Em Lousada, nenhuma forma viva foi deixada ao acaso. Um outro projeto, designado Gigantes Verdes, tem como objetivo localizar e caracterizar todas as grandes árvores do concelho.
Muitas destas árvores são fundamentais para a sobrevivência e reprodução de muitas espécies de insetos e outros animais, contribuindo para o aumento da diversidade de organismos em todos os ambientes, para a resistência às alterações do clima e até para a nossa saúde. Passaram 4 anos desde que se iniciou a inventariação de animais e plantas do Concelho de Lousada. E os dados até agora compilados revelaram algo extraordinário. A diversidade de espécies registadas é surpreendentemente elevada para um território onde os espaços naturais são tão confinados e dispersos pela paisagem. Mas o mais impressionante é que muitas espécies sobrevivem nos locais mais inesperados. Um olhar atento a algumas espécies dá-nos uma pista de como muitas conseguiram persistir numa região tão humanizada. Tal como em outras regiões, muitos habitats naturais foram transformados em campos agrícolas, rios e ribeiras foram desviados e a água armazenada em açudes e presas. E pequenas fontes ainda alimentam os terrenos perto das casas rurais. A partir da década de 60 do século passado, com o incremento do fenómeno migratório e o consequente abandono das atividades agrícolas, muitas destas estruturas foram reclamadas pela natureza. Para as espécies de anfíbios, a destruição dos habitats aquáticos levou ao seu declínio e mesmo ao desaparecimento de vários locais. Mais tarde, foi precisamente a presença de estruturas feitas pelo homem que lhes permitiu sobreviver e prosperar. Este tanque de armazenamento de água para a agricultura alberga uma grande diversidade de espécies de anfíbios e é um dos locais de reprodução mais importantes num raio de vários quilómetros. Por esta altura, os machos de tritão marmorado assumem um aspecto primitivo. E onde menos esperamos, podemos observar exemplares de espécies raras e ameaçadas. Nesta pequena fonte, uma salamandra lusitânica, provavelmente o anfíbio mais emblemático da nossa fauna, inicia a sua atividade quando já o sol desapareceu no horizonte. De corpo delgado, a longa cauda corresponde a cerca de 2/3 do seu comprimento total. E é com facilidade que se desloca pelas pedras escorregadias e pela superfície lodosa da ribeira.
Marcados pelo tempo e pela utilização humana, alguns moinhos de água foram abandonados e são agora palco de um dos rituais mais coloridos, mas mais discretos do mundo natural. Este é um macho de lagarto de água. E o azul intenso da sua cabeça indica-nos que está na época da reprodução. Mas primeiro, este lagarto tem de encontrar uma fêmea e convencê-la a passar os próximos dias com ele. Não é tarefa fácil. O macho tem de se empenhar para não deixar escapar a sua conquista. A fêmea tenta fugir e ele persegue-a. Quando a alcança, tenta acalmá-la, acariciando-a. E quando isso não resulta, tenta imobilizá-la. Irão passar vários dias juntos e a cópula irá acontecer muitas vezes. A alguns quilómetros de distância, um sardão, o maior lagarto da Europa, aproveita os blocos graníticos que envolvem os campos do Complexo Desportivo de Lousada para se refugiar. Alguns exemplares podem atingir quase 1 metro de comprimento. Como todos os répteis, aumenta a sua temperatura corporal expondo-se aos raios de sol. Cada vez mais raros de avistar, os sardões atingem aqui densidades impressionantes. A enorme disponibilidade de alimento possibilita aos sardões mais jovens sobreviverem em locais afastados dos lagartos de maiores dimensões, diminuindo o risco de serem predados. Aqui os grandes répteis não têm de se afastar muito da toca para conseguirem uma refeição. Este gafanhoto já detetou o sardão. A sua estratégia de defesa é ficar imóvel e confiar que o padrão do seu corpo o faça passar despercebido sobre o bloco de granito. Mas o lagarto já deu pela presença do inseto. Agora, é um jogo de paciência entre predador e presa. É um momento de tensão e qualquer movimento precipitado determina o vencedor. Indiferentes à atividade dos desportistas, algumas aves patrulham os relevados em busca de pequenos insetos e vermes. Há muito que se habituaram à presença dos atletas. E esse comportamento de tolerância permite-lhes o acesso a recursos alimentares quase ilimitados. Por isso é importante passar este conhecimento à descendência. A frescura das manhãs primaveris incentiva a atividade das minhocas mais perto da superfície do solo. E esta família de polpas sabe disso. Uma outra família de aves escolheu o canto de uma sebe do complexo desportivo para criar a próxima geração. São verdilhões e o casal reveza-se a alimentar as pequenas aves sempre famintas. Ambos vigiam o seu ninho de perto, sempre atentos a possíveis ameaças à sua prole.
O macho, mais colorido, usa o seu trinado melodioso para alertar outros verdilhões de que aquele recanto é o seu território. E fala num lugar alto e bem visível. Está a passar uma mensagem de vitalidade. Deste modo, intimida os concorrentes e reforça os laços com a fêmea. Lousada é o segundo município em Portugal com mais casas senhoriais. Os jardins destas casas acolhem uma grande diversidade de espécies de animais e plantas. Na Casa de Vilar, hoje Museu da Imagem Animada, o passado confunde-se com o presente. Há muitas décadas que a roupa se lava neste tanque. E este é o local escolhido para a carriça, uma das aves mais pequenas da Europa, construir o seu ninho. A vida desta família de carriças é um vai e vem constante na procura de alimento. Por vezes, as pequenas aves têm de se deslocar algumas centenas de metros até uma ribeira próxima, onde os insetos são mais abundantes. Apesar da necessidade de cultivar a terra ter contribuído para a redução de muitos habitats naturais, uma grande diversidade de espécies aproveitou a disponibilidade de alimentos gerada pela atividade agrícola. E agora, necessitam dessa abundância sazonal. O início do outono é marcado pela época das vindimas. Nas vinhas do Enforcado, designação pela qual é conhecido um sistema milenar e cada vez mais raro de produção de vinho, as videiras crescem em altura. Amparadas por freixos, plátanos e lódons plantados nas bordaduras dos pequenos campos agrícolas. Aqui, em plena região demarcada do vinho verde, a apanha da uva ainda se faz através de um método ancestral. Estreitas escadas com mais de 5 metros de altura permitem aos homens chegar aos cachos pendurados nas uveiras, as árvores que servem de suporte às videiras. É uma tarefa arriscada que requer coragem e perícia. Algumas uvas escapam à recolha dos homens, mas não aos peixes que se juntam perto da margem à espera dos bagos que caiam diretamente na água. No fim do dia, as uvas são pisadas por homens e mulheres num velho lagar. É um momento de convívio e descontração, apesar do esforço físico da tarefa. Não, apanha muito, só que ela tem conversa. Devagarinho, devagarinho. Na sede do rancho folclórico de Nogueira, dezenas de homens e mulheres entregam-se à desfolhada. A tarefa de separar as espigas do milho do resto da planta seca. Debaixo ninguém chega, lá de cima não vai ninguém. Rosa que estás na roseira, deixa-te estar que estás bem. Todos os anos, este trabalho agrícola junta vizinhos e amigos dos lugares mais próximos, fortalecendo os laços de amizade e companheirismo na comunidade.
As espigas armazenadas em espigueiros vão servir de alimento para os animais domésticos. E não só. Para este ratinho das hortas, viver junto das pessoas aumenta as suas hipóteses de sobrevivência. Apesar de alguns perigos. Muitas espécies conseguiram adaptar-se à nossa presença. E algumas até partilham connosco o local onde vivem. Pelo menos durante parte do ano. Esta andorinha das chaminés escolheu este armazém para fazer o seu ninho. As andorinhas chegam a voar vários quilómetros para recolherem o material de construção. A quantidade de água na lama argilosa determina o local selecionado para a recolha. Apesar da notável capacidade de adaptação e sobrevivência de muitas espécies nesta paisagem humanizada, um conjunto variado de ameaças põe em risco esta diversidade biológica. Tal como em muitas regiões de Portugal, o desaparecimento dos habitats naturais é apenas um dos problemas que a vida selvagem enfrenta. Quando as árvores mais antigas desaparecem, significa que o número de cavidades naturais disponíveis para as aves, morcegos e outros animais também diminui. Estes animais que vivem nas árvores prestam importantes serviços ecológicos, como o controle das pragas e a reciclagem dos nutrientes, sendo por isso o seu papel muito importante para os ecossistemas naturais. Hoje, o Bioescola, o programa de educação ambiental das escolas de Lousada, acompanha alguns alunos e professores na manutenção e colocação de caixas-ninho para as aves na Mata de Vilar. As caixas-ninho simulam as cavidades das árvores. Irão estar disponíveis para as aves na próxima época de reprodução, na primavera. A importância de cada árvore para a diversidade biológica vai muito para além do seu tempo de vida. Quando uma árvore morre, o seu tronco transforma-se num pequeno ecossistema para uma grande variedade de seres vivos. A vaca loura, o maior escaravelho da Europa, depende de árvores antigas, principalmente carvalhos. Na sua fase larvar, que dura pelo menos 3 anos, alimenta-se da madeira morta destas árvores. Uma tempestade outonal provocou a queda de várias árvores de grande porte. Esta é uma excelente oportunidade para os biólogos e outros técnicos do município disponibilizarem esta madeira morta para as larvas deste fantástico e ameaçado escaravelho, contribuindo para a conservação desta espécie e de toda a comunidade florestal. Para muitos animais, a presença de pontos de água na proximidade dos locais onde se reproduzem é um fator decisivo na altura de escolher o local onde vão criar a sua descendência.
Por isso, os biólogos, com a ajuda de várias centenas de voluntários, construíram por todo o concelho e nos locais mais variados charcos artificiais para garantir a disponibilidade de água para a vida selvagem. Vários projetos inovadores como o Lousada Charcos, o Plantar Lousada ou o Lousada Guarda-Rios pretendem envolver os cidadãos num esforço conjunto de proteção e restauro dos espaços naturais. E cada vez mais, as pessoas começam a envolver-se nestas iniciativas ambientais de ajuda à vida selvagem. Na Mata de Vilar, a floração dos narcisos anuncia o fim do inverno. As flores dos carvalhos estão prestes a sair dos botões que as envolvem. E a substância açucarada que libertam é bem recebida pelos chapins carvoeiros. Este é o início de um período de grande azáfama para a maioria das aves, que têm de estabelecer o seu território, encontrar um parceiro e um local discreto e protegido para construir um ninho e, mais tarde, incubar os ovos. As matas, as ribeiras, os jardins e os parques urbanos enchem-se de música. Algumas das caixas ninho colocadas no outono estão ocupadas. E o piar constante de algumas crias faz os progenitores andarem num vai e vem constante para acalmar o seu apetite voraz. Uma das caixas, colocada no outono, foi ocupada por uma trepadeira azul que pela primeira vez foi observada na região a nidificar nestes ninhos artificiais. É discreta e cuidadosa na aproximação ao ninho. E falo descendo a árvore na vertical. Pela manhã, bem cedo, e ao fim do dia, as aves chegam a entrar e a sair da caixa ninho com um intervalo de menos de 5 minutos. Esta atividade esgotante só termina com o pôr do sol, sendo um sinal de que existe muito alimento disponível. Um bom indicador da saúde desta mata, que foi recentemente certificada a nível internacional como floresta de alto valor de conservação. Estamos no início do verão. Este grande carvalho foi eleito como campo de batalha por imponentes guerreiros. São machos de vaca loura ou cornélias, como são designados localmente.
O nome não podia ser mais adequado devido às suas mandíbulas, em forma de pinça, que usam nos combates com outros machos. Juntam-se aqui para encontrarem uma fêmea e acasalarem. As fêmeas, com metade do tamanho dos machos, distinguem-se facilmente destes por não possuírem as imponentes mandíbulas. Nos ramos mais elevados da árvore, os guerreiros vão se concentrando e avaliando uns aos outros. Existem adversários que convém evitar. Para aqueles que encontram uma fêmea, inicia-se a exigente e arriscada tarefa de a manter. A luta prolonga-se por vários segundos, até que um dos machos levanta o opositor e o atira da árvore abaixo. É uma queda gigantesca. Apesar de estarem protegidos por uma forte carapaça de quitina, o impacto no solo pode originar a sua morte. O vencedor tem como prémio a oportunidade de acasalar. A cópula é prolongada. Após a reprodução, o macho morre e a fêmea irá depositar os ovos no solo, junto às raízes do carvalho, reiniciando-se o longo ciclo. A festa em honra do Senhor dos Aflitos acontece no último fim de semana de julho, na Vila de Lousada. E é um momento vivido com grande entusiasmo pelos habitantes e milhares de pessoas que visitam o território. Por esta altura, a temperatura supera os 30 graus. Os charcos artificiais, construídos um pouco por todo o concelho, são também procurados por espécies que estão ativas durante o período de escuridão, como esta geneta. O contributo da diversidade biológica para a nossa qualidade de vida é incomensurável. E com exceção para as espécies que nos proporcionam recursos diretos, como alimento ou matéria-prima, muitas vezes a sua função não é conhecida da maioria das pessoas. Este apicultor conhece como ninguém o comportamento e as necessidades das abelhas. Cuidar das colmeias é um trabalho que requer perícia e dedicação. O serviço prestado pelas abelhas não se esgota na produção de mel. Fazem parte de um grupo de insetos com os quais muitas espécies de plantas contam para produzirem frutos e assim se reproduzirem. Estes insetos transportam o pólen de flor em flor, polinizando as respectivas plantas. Este é um búteo vespeiro e nas suas garras transporta pedaços do ninho de vespa asiática. Esta vespa invasora é o pesadelo das abelhas e dos apicultores. Apesar dos fortes bicos curvos, é com delicadeza que alimenta as pequenas águias. É um alimento extremamente nutritivo para as crias. Quando os progenitores partem,
as águiazinhas exercitam a capacidade para retirarem as larvas de vespa das placas de ninho trazidas pelos adultos. Estamos no início de setembro e os progenitores visitam com menos regularidade o ninho. Quando o fazem, largam um pedaço de favo, que é disputado intensamente pelas crias. As jovens águias, agora com o tamanho dos adultos, exercitam as asas, preparando-se para o primeiro voo. Em Lousada, nos meses mais quentes e de maior atividade da vespa asiática, os apicultores contam agora com um poderoso aliado no combate a esta praga. Com a umidade do final do dia, lesmas e caracóis prosperam nos nossos jardins e hortas. Nenhum outro local lhes proporciona plantas verdes durante todo o ano. A umidade e a temperatura mais baixa do fim do dia desperta estes moluscos para o seu banquete noturno. Mas há um predador que também tira proveito da abundância destes invertebrados. E a sua atividade inicia-se quando o sol se esconde. Discreta e silenciosamente explora cada recanto do jardim. Procura o rastro de muco deixado por lesmas e caracóis. Com uma visão pouco apurada, o olfato é o seu melhor trunfo para encontrar as suas presas. Sentindo o ouriço, o caracol tenta permanecer imóvel, tentando passar despercebido, o que por vezes resulta. Mas o ouriço não desiste facilmente. E uma vez detetado o caracol, não tem como escapar. Quanto mais nos embrenhamos no conhecimento sobre as diferentes espécies de animais e plantas que nos rodeiam, mais nos apercebemos do papel que têm nas nossas vidas. E é a sua intrincada e complexa rede de interações que temos de proteger. Porque o que nos é dado em troca, além de largamente compensador, é também o que garante a nossa própria vida. Mesmo em locais com intensa atividade humana, a natureza continua a desempenhar o seu papel no equilíbrio ecológico. O nosso desafio é ir ao seu encontro e ajudá-la.